Boa noite, que a paz, a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, cobrindo realmente, a sua vida, o seu casamento, a sua família. Nós sabemos que o casamento é alvo do inimigo, portanto, nós precisamos estar firmados, na palavra do Senhor, para que possamos prevalecer. Hoje nós estamos no nosso 17º dia de jejum e oração em favor da família. E o texto de hoje, a mensagem de hoje é vivendo contra a cultura. Viver contra a cultura é viver na contramão do mundo, Tudo aquilo que para o mundo é normal, tudo aquilo que o mundo tem ensinado, a palavra de Deus, ela ensina diferente. E se nós cremos no Deus, Criador dos céus e da terra, se nós cremos no Deus de Israel, nós cremos na sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva, ela se torna rema, ela se torna verdade, ela sai do papel e ela toma vida, no nosso casamento, na nossa família. Então vamos ler o texto de hoje, Vivendo contra a Cultura, Filipenses 1:28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Nós vemos nesse versículo que o apóstolo Paulo está nos dizendo para nós não nos sentirmos intimidados pelo mundo, não nos sentirmos ameaçados pela cultura do mundo. Eles têm sido, adversários para nós, porque nós vamos pela palavra e eles vêm por aquilo que as pessoas, aquilo que o mundo ensina. Nós, como cristãos, como crentes que somos, que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós devemos lutar pelo que o Senhor nos ensina, levantar a nossa bandeira, e dizer, vocês têm toda a liberdade de crerem da forma que vocês quiserem, mas nós temos a revelação do Senhor para a nossa vida. Os ensinamentos bíblicos, sobre a família têm sido atacados e têm sido rejeitados por diversos movimentos, grupos, no objetivo de quê? De destruírem os valores cristãos, na sociedade. Como que nós podemos, então, ficar firmes dentro desses princípios da palavra, no meio, em meio a uma sociedade que tem utilizado todos os meios de comunicação, de educação, de maneira oposta aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. É realmente uma situação de escolha, é uma situação que nós temos que nos posicionar. Ou você se posiciona diante da palavra, aceita, recebe a palavra como direção de Deus, ou você se torna vítima dos ensinamentos mundanos. O texto diz, em primeiro lugar, que não devemos nos intimidar, porque nós estamos pregando algo diferente, tentando viver algo diferente. Nós seremos criticados, nós seremos vistos como pessoas diferentes, como famílias diferentes. Em segundo lugar, esse mesmo texto mostra que é uma questão de filosofia. O que eles pensam que é destruição para nós é salvação da parte de Deus. É salvação do nosso casamento, é salvação da nossa família. Quando uma família aplica esses princípios bíblicos na vida, ela está sendo salva da corrupção, da degradação e da destruição da sociedade. Com certeza, uma família que busca na Bíblia a direção para sua casa, ela está sendo protegida, da corrupção, da destruição do mundo. Portanto, devemos entender os princípios. Primeiro princípio, nós temos que viver aquilo que nós estamos aprendendo na Bíblia. Segundo, nós devemos ser sal e luz e brilhar como luzeiros diante da sociedade. Olha o texto de Mateus 5,13, diz assim: Vós sois o sal da terra,
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A palavra de Deus aqui está nos ensinando que nós devemos influenciar o mundo, e que nós temos responsabilidade como família cristã de ser exemplo para outras famílias, de ser o sal, que o sal ele vai preservar, o sal tem esse sentido, de preservar a integridade da família, preservar a honestidade na família, preservar a harmonia dentro do lar. Você precisa ser sal, você precisa fazer diferença na família que Deus te deu. Você que está ouvindo essa mensagem, o Senhor está te chamando para ser sal na sua família. E o Senhor também, em Filipenses 2,15, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros nesse mundo. O Senhor está nos chamando a ser luz do mundo. Numa sociedade onde a família tem perdido todos os valores, onde eles pregam que o que vale é o amor e podem estar na destruição da família, se unindo a outras pessoas, mas o que vale é o amor. Eles pregam isso. E nós não. Nós, como luz de Deus que nós somos, nós devemos estar no meio dessa geração pervertida, corrompida, pecaminosa, para resplandecer para eles a luz da palavra de Deus. Que esse chamado fique para você nessa noite. Para que isso aconteça, é importante entender que seremos muitas vezes criticados, marginalizados, porque a sociedade, ela ensina totalmente ao contrário dos princípios bíblicos. Por exemplo, a sociedade tenta dizer que não é errado o adultério, mas não tem problema, que não é errado o divórcio. As pessoas, os jovens já casam com esta mentalidade: se não der certo, eu vou para o divórcio. A sociedade prega que a traição é normal. Se seu marido te traiu, você também deve traí-lo. Isso é uma coisa normal. A sociedade prega que a mentira você deve usar no seu casamento. Mas nós, os cristãos, a Bíblia nos ensina que o marido deve amar a sua esposa. Ele deve ser fiel a ela, honesto, cuidar dela, protegê-la. É isso que a palavra de Deus ensina para os maridos. Outro exemplo contrário, a sociedade aceita que a mulher deve ser independente, não dar contas de nada a seu marido, adulterar, divorciar, trair, mentir, enganar. Não é verdade? A sociedade ela quer formar mulheres independentes, fisicamente, financeiramente, sexualmente, E a palavra de Deus não diz nada disso. Ela diz o seguinte, que você pode sim, a Bíblia ensina que você pode ser uma mulher bem-sucedida, você pode ganhar bem, você pode ter uma área financeira estabilizada, mas que você deve compartilhar tudo em casa, tudo com seu marido e seus filhos. É muito importante que nós, como cristãos, tomemos nossa postura bíblica e mostremos à sociedade que os princípios de Deus funcionam sim e de maneira harmoniosa no nosso casamento. Notem que se o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, ele nunca irá abusar da sua posição, de líder. O marido vai cuidar dela, vai honrá-la por causa do amor que ele sente por ela. Por sua vez, a esposa terá alegria em amar e respeitar seu marido como líder da família, porque sabe que ele foi colocado por Deus como responsável na liderança do lar. E juntos levarão a família ao centro da vontade de Deus. O marido e mulher, eles precisam levar a família aos pés do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda a aplicar a palavra em nossas vidas e relacionamentos. Portanto, depende sempre desse poder maior e não confie nas suas próprias forças. Aqui eu quero dizer para você, entregue a sua vida, confia no poder que o Espírito Santo pode trazer sobre você
para você ser exemplo, ser luz e ser sal no seu casamento. Precisamos de lares, né, que sirvam de modelo para uma sociedade que pensa que a instituição do casamento está falida. Né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele coloque sobre você a sua boa mão e que esses ensinamentos sobre casamento, eles possam ocupar um lugar no seu coração, guardar essa palavra e vivê-la. Que o Senhor te abençoe e até amanhã nesse mesmo horário.